Você já parou para pensar sobre o que significa idolatria nos dias de hoje? Será que idolatramos apenas estátuas de ouro ou os deuses de civilizações antigas, como muitos pensam? Ou será que idolatria tomou uma nova forma, disfarçada, mais difícil de reconhecer? Hoje, vamos analisar a evolução da idolatria, ou como eu gosto de chamar, idolatria moderna. Prepare-se para refletir profundamente sobre práticas que você pode estar seguindo sem nem perceber. A idolatria é a adoração ou veneração excessiva de algo ou alguém, colocando essa pessoa ou objeto no lugar de Deus. Ela é frequentemente associada à prática de cultuar imagens, estátuas ou símbolos, mas também pode se referir à exaltação de bens materiais, poder, dinheiro ou até relacionamentos humanos. A palavra idolatria vem do grego item eidolon, imagem ou figura, item latreia, adoração ou serviço religioso. Portanto, idolatria significa literalmente adoração de imagens. A idolatria remonta às primeiras civilizações, como sumérios, babilônios e egípcios, que adoravam deuses representados por imagens e estátuas. Essas culturas criam que os ídolos representavam forças naturais, deuses específicos ou espíritos que controlavam os elementos da natureza, como chuva, fertilidade e colheitas. A idolatria é fortemente condenada na Bíblia, sendo vista como um desvio do verdadeiro culto a Deus. No Antigo Testamento, o primeiro e o segundo mandamentos destacam a proibição de adorar outros deuses ou criar imagens. A idolatria, para os israelitas, não era apenas um pecado religioso, mas também uma traição ao Deus que havia libertado o povo do Egito. No Novo Testamento, a idolatria também é condenada, mas assume uma dimensão mais ampla, incluindo o amor excessivo por riquezas e prazeres mundanos. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é a idolatria. A idolatria religiosa envolve a adoração de imagens, deuses, forças naturais ou qualquer objeto ou entidade que tome o lugar de Deus. Esse tipo de idolatria é amplamente condenado nas Escrituras, destacando o perigo de desviar a adoração do Deus verdadeiro para elementos criados. Paulo pregou em Atenas, onde viu a cidade cheia de ídolos. Ele destacou um altar dedicado ao Deus desconhecido e explicou que o verdadeiro Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Os gregos adoravam diversos deuses e criavam imagens para representá-los. Paulo ensinou que Deus é Criador e Senhor de tudo, chamando-os ao arrependimento e à adoração do Deus vivo. Na tradição católica, é comum a veneração de imagens e santos como intermediários entre os fiéis e Deus. Embora os católicos defendam que essa prática é uma forma de honra e não de adoração, muitas vezes a linha entre veneração e idolatria se torna tênue. Essa prática levanta preocupações quando substitui ou diminui a adoração exclusiva a Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas nem as servirás. Este mandamento é claro ao proibir a criação e adoração de imagens, enfatizando a exclusividade da adoração ao Senhor. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Deus não compartilha sua glória com imagens ou ídolos, reafirmando seu direito exclusivo de adoração. Muitos fiéis acabam colocando sua fé nas imagens e nos santos, esquecendo-se de buscar um relacionamento direto com Deus. A crença de que imagens têm poder especial cria uma dependência emocional e espiritual sobre símbolos materiais, o que é contrário à fé bíblica. Embora respeitar figuras históricas da fé e se inspirar em seus exemplos seja positivo, devemos sempre lembrar que a adoração deve ser dirigida exclusivamente a Deus. O apóstolo Paulo e outros líderes bíblicos sempre apontaram para Cristo, recusando qualquer forma de adoração humana. A Bíblia é clara ao afirmar que Deus é o único digno de adoração. O uso de imagens ou santos como intermediários pode facilmente levar à idolatria, desviando os fiéis do relacionamento direto com Deus. Desde os tempos antigos até a era moderna, líderes políticos, imperadores, reis e figuras públicas foram idolatrados como divindades ou receberam adoração semelhante a deuses. Esse tipo de idolatria é caracterizado pela exaltação exagerada dessas figuras, muitas vezes levando ao culto à personalidade.
O rei Nabucodonosor, da Babilônia, mandou construir uma enorme estátua de ouro e exigiu que todos se prostrassem e a adorassem. Quem se recusasse seria lançado na fornalha ardente. O rei exigiu adoração como um deus, representando a exaltação do poder humano acima de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a adorar a estátua, demonstrando fidelidade a Deus. Eles foram lançados na fornalha, mas Deus os livrou milagrosamente. Na era moderna, a idolatria não está restrita a imagens esculpidas ou deuses mitológicos. Ela se manifesta na obsessão por bens materiais, fama, dinheiro, relacionamentos, tecnologia e até mesmo por animais de estimação, pets. Esse comportamento desvia a atenção das pessoas de Deus, colocando suas esperanças e paixões em coisas passageiras. Bens materiais e riquezas. Muitas pessoas vivem em função da acumulação de bens materiais e riquezas, tratando esses objetos como símbolos de status e segurança. Casas luxuosas, carros caros e roupas de marca podem se tornar o centro de adoração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, dinheiro. Empresários e influenciadores digitais exibem riqueza nas redes sociais, inspirando seguidores a buscarem apenas conquistas materiais, criando uma cultura de consumo excessivo. Fama e celebridades. Cantores, jogadores, atores e influenciadores são idolatrados como ícones perfeitos, sendo seguidos fanaticamente por milhões de pessoas. Fãs tratam essas figuras como exemplos a serem imitados, muitas vezes sacrificando valores pessoais e morais para parecerem com eles. A idolatria de líderes religiosos, um alerta bíblico para fiéis e pregadores. No contexto moderno, ela também se manifesta na exaltação excessiva de líderes religiosos, como pastores, bispos, anciões e pregadores. Muitos fiéis acabam colocando esses líderes em pedestais, seguindo-os cegamente e tratando-os como figuras intocáveis ou infalíveis. Esse tipo de comportamento representa um grande perigo tanto para os seguidores quanto para os próprios líderes. Quero dizer com isto, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Nesta passagem bíblica, Paulo condena a divisão e a exaltação de líderes humanos, apontando que Cristo é o centro da fé cristã, e não os homens. A multidão, vendo o que Paulo havia feito, gritou no dialeto local, os deuses vieram até nós em forma de homens. Concluíram que Barnabé era o deus grego Zeus, e Paulo, o deus Hermes, pois era ele quem proclamava a mensagem. O sacerdote do templo de Zeus, que ficava na entrada da cidade, trouxe touros e coroas de flores até as portas da cidade, pois ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios aos apóstolos. Após Paulo e Barnabé realizarem milagres, as multidões começaram a adorá-los como deuses. Eles imediatamente rejeitaram a adoração e apontaram para Deus como o único digno de louvor. Este exemplo mostra como líderes espirituais devem agir ao perceber que estão sendo idolatrados, corrigir o foco e direcioná-lo para Deus. O perigo para os fiéis. Desvio do foco espiritual. Quando fiéis colocam líderes humanos no centro de sua fé, deixam de buscar a Deus diretamente e passam a depender exclusivamente de intermediários. Engano e manipulação. Essa dependência cega pode abrir espaço para abusos espirituais, manipulação emocional e falsas doutrinas. Fraqueza espiritual. A fé pode ser abalada se o líder cair em pecado ou cometer erros, pois a confiança está na pessoa e não em Deus. O perigo para os líderes religiosos. Orgulho e vaidade. A idolatria pode levar os líderes a acreditarem serem indispensáveis ou superiores, esquecendo que são apenas servos de Deus. Responsabilidade espiritual elevada. No livro de Tiago, capítulo 3, versículo 1, alerta que os mestres serão julgados com mais rigor. Aceitar a adoração de outros pode levar à queda espiritual e moral. Desvio do propósito divino. Quando líderes passam a buscar seguidores para si mesmos, em vez de conduzi-los a Cristo, desviam-se da verdadeira missão do Evangelho. Tecnologia e redes sociais. A dependência excessiva de smartphones, redes sociais e jogos digitais cria um ambiente em que as pessoas dedicam mais tempo a dispositivos do que a relacionamentos ou a Deus. O culto à imagem pessoal nas redes, em busca de curtidas e validação, torna-se uma obsessão.
Influenciadores digitais e influencers são tratados como guias espirituais, com milhões de seguidores imitando seus estilos de vida e opiniões. Idolatria pets. Uma idolatria sutil, mas muito presente, e talvez a mais polêmica de todas. Agora, nossos pets, cães e gatos, tomam o centro das atenções. Não mais estátuas ou artistas, mas animais de estimação são tratados como se fossem filhos, com destaque em redes sociais e até dentro de centros comerciais, como shoppings, onde os animais são mais importantes que muitos seres humanos. Embora os animais de estimação sejam companheiros importantes, algumas pessoas os tratam como ídolos, dedicando-lhes devoção excessiva e até preferindo-os em vez de relacionamentos humanos. Pessoas gastam fortunas em roupas, festas de aniversário e tratamentos luxuosos para animais de estimação, enquanto negligenciam necessidades humanas e espirituais ao seu redor. Tratamentos veterinários mais caros do que cuidados de saúde para pessoas carentes. A preferência de muitos por se relacionarem com animais ao invés de com outros seres humanos. De acordo com a Bíblia, os animais são bênçãos criadas por Deus para servir ao ser humano. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, nos diz: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. Você sabia que muitas pessoas gastam mais dinheiro com seus pets do que com familiares ou amigos? Muitos até chamam seus cachorros de filhos, tratam-nos com extremo carinho, mas o que está por trás disso? Agora, faço a você a pergunta crucial: você está adorando algo ou alguém além de Deus? É hora de refletirmos profundamente sobre as prioridades que temos e realinharmos nosso coração com o propósito eterno de adorar o Criador, e não as suas criaturas. Alerta e reflexão aos amantes de pets. Os animais de estimação são presentes maravilhosos de Deus. Eles nos oferecem companhia, amor incondicional e alegria. No entanto, é importante refletirmos sobre o espaço que eles ocupam em nossos corações e vidas. A Bíblia nos ensina que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso nos lembra que Deus deve ser sempre nossa prioridade. Cuidar dos pets é algo bom e responsável, mas precisamos ter cuidado para não colocá-los acima de Deus ou até mesmo das pessoas ao nosso redor. Quando começamos a gastar mais tempo, dinheiro e energia com nossos animais do que em nossa comunhão com Deus, precisamos parar e refletir. O apóstolo Paulo alertou: eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que ao Criador. Essa passagem nos convida a avaliar se estamos dando mais valor à criação do que ao Criador. Ame e cuide de seu pet. Mas lembre-se de que ele é uma bênção e não deve ocupar o lugar que pertence exclusivamente a Deus. Nossa adoração e devoção devem estar direcionadas ao Senhor, que criou todas as coisas, inclusive os animais, para nossa alegria e cuidado. Reflita: seu coração está voltado para Deus ou algo na criação tem tomado esse lugar? Mantenha o equilíbrio e busque sempre colocar Deus acima de tudo. Chegamos ao ponto crucial. A idolatria pets não precisa ser explícita. Ela é disfarçada em nossas relações cotidianas. O que seria de uma sociedade onde as pessoas tratam seus pets como filhos, enquanto ignoram a convivência com seus semelhantes? O que aconteceria se nossos verdadeiros valores fossem desvirtuados por uma adoração que nos afasta do nosso propósito maior, que é adorar a Deus? A verdade é que, por trás de toda idolatria, está o afastamento de algo maior e mais importante: Deus. E, como já dizia o profeta Jeremias, o meu povo cometeu 2 males. A mim, fonte de águas vivas, deixaram, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. Agora, convido você a refletir. O que ocupa o lugar de Deus na sua vida? Quais são os ídolos modernos que talvez você tenha colocado em seu coração? Nossa sociedade está cada vez mais distante do verdadeiro significado da adoração, e talvez estejamos cegos para o que realmente importa. Você está preparado para reavaliar suas prioridades e buscar o verdadeiro propósito para sua vida? A idolatria pets está em todo lugar, mas a escolha de não ser dominado por ela está em suas mãos.